igreja. Vamos folhear a palavra. Eu gosto de folhear, né? Nós vamos meditar um pouquinho, ler alguns versículos e meditar e ouvir o que o Senhor tem. O que nós queremos para 2022, né? Eu tenho absoluta certeza que nós, os pastores dessa igreja, nós queremos que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, que pessoas sejam libertas, que vidas sejam libertas, que o inferno seja saqueado, e que pessoas sejam livres, tudo sobre o reino de Deus. E o que eu e você, nós precisamos pedir, que o Senhor construa na nossa vida algo novo, algo do reino, algo que venha do Senhor. Quando você é cheio do Senhor, você pode, como diz o rei Davi, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Alguém pode falar para o irmão Francisquinho para ele sentar, por favor? Ele não ouve direito. Então, queridos, que nós possamos ter isso no nosso coração, o novo de Deus, em 2022. O novo de Deus, tudo sobre o reino. Nada sobre nós, mais reino, menos nós. Amém, igreja? Aleluia. Hoje, como o pastor citou, né, a Renata citou aqui no louvor, primeiro encontro, primeiro culto pós projeto de vida, primeira Santa Ceia do ano, e nós seguimos na fé, crendo nisso, nessa história. Eu creio perfeitamente. Nós temos que aqui nesse altar, o Senhor deu uma promessa para a nossa vida. Você lembra a promessa que o Senhor deu? O Senhor iria nos abençoar em 2022. Promessa de Deus é que o Senhor tiraria do ímpio e daria ao justo. Ou seja, você não tem que se preocupar nesse ano, porque você já está abençoado. A fé é a certeza das coisas que você não vê, mas você traz à existência aquilo que não existe. Amém? E aí, irmãos, eu pergunto para você, o que poderá impedir a igreja de ter uma nova história em 2022? O que será que poderá impedir? Existem alguns impedimentos? Existe, pastor Elias? Tem, né? Alguns, sim. E nós vamos ver agora na palavra do Senhor. Eu orei, pedi, Senhor, me dá uma direção que pode impedir a igreja do Senhor de viver essa nova história. E aí o Senhor Espírito Santo me mostrou uma mensagem que está lá em 2 Samuel 6. Nós vamos ler do 12 ao 23. Então vamos meditar, pode colocar. O rei Davi soube que por causa da arca do Senhor, por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed e tudo que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-Edom e com uma grande festa a levou para Jerusalém. Essa versão é um pouquinho diferente da minha, mas tudo bem. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus um sacrifício, um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim, ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém com gritos deixa um pouquinho aí, com gritos de alegria e som de trombeta. Você pode me repetir comigo como foi que os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém? Com gritos de alegrias e som de trombetas. Continua.
Continua. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e oferta de paz. Quando acabou de oferecer o sacrifício e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada, ou seja, churrasco, e passas. E em seguida todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família. Família é a base de tudo, amados. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas e seus funcionários. Davi respondeu: eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os seus descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Até essa parte, queridos. Algumas lições que eu tirei dessa mensagem, meditando nessa parte, é no versículo 13 e 14. A intensidade da adoração. Pastor Elias, eu entendo quando o senhor fala que tudo bem que às vezes a gente não consegue acompanhar as palmas, né? Que o braço dói, né, pastor Alberto? Mas, gente, que alegria! E olha, amados, o rei Davi, eu não vou falar sobre ele, eu quero falar sobre um mau exemplo que a gente não deve acompanhar, que foi o da Mical. Que isso pode impedir a gente de ser abençoado nesse ano. O exemplo dessa mulher. Mas o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, e eu acredito que na Bíblia foi o homem que mais Deus deu direcionamento. Deus, ele falava, posso ir, né? Ele falava, Senhor, eu posso ir com o meu exército, eu vou vencer? Deus falava, vai, você vai vencer. Não vai, você não vai vencer. E Davi, ele obedecia à voz do Senhor em tudo. Davi pedia a direção do Senhor. E você sabe a história de Davi, né? De um menininho lá, cuidador de ovelhas, lá do curral, lá das malhadas, a rei de Israel. Obedeceu à voz do Senhor e a vida dele era pautada no Senhor. Ele tinha o direcionamento, a vida dirigida pelo Senhor. Ele orava e perguntava, Senhor, eu posso? É assim que nós temos que ser, queridos. Posso, Senhor? Muitas vezes a gente faz aquela oração meia boca, né? Você faz coisas sem pedir a direção do Senhor. Depois, acontece que nem aconteceu aqui com a Mical. Aquela adoração de qualquer forma. Se você está aqui na igreja, mas seu pensamento está lá no problema, está na dívida, está no filho lá desviado, preocupado com o filho que está desviado, preocupado com a conta que tem que pagar amanhã, você não está por completo na presença do Senhor. Então, a primeira lição que eu tirei dessa passagem aqui é que a intensidade da adoração é a sua entrega, você se entregar e adorar ao Senhor por completo. A segunda está no versículo 18 e 19, a comunhão. Eu sempre falo para as irmãs, quando eu vou ministrar nos regionais, eu falo, a sua comunhão me abençoa nessa noite. Porque quando nós nos reunimos, Deus derrama a unção, o propósito para o qual aquela reunião foi determinada. Deus derrama unção. Você não sabe como você chegou. Quantas vezes eu vim fazer reunião de mulheres com
Deus, a unção que está aqui nesse lugar, essa unção que transforma, irmãos. Não que nós temos 20 minutos aqui você aprende, e lá nós temos 20 minutos de palavra, 30 minutos de palavra, né? 1 hora, 2 horas de culto, mas é lá no seu dia a dia que você aplica isso que você aprende aqui. Tem que ser assim. Você recebe esse combustível, esse alimento, e durante a semana você contagia como Davi fazia. Davi contagiava os outros. E é tudo sobre o reino. Que esse ano a gente tenha menos de nós, menos dos nossos problemas, a gente pense menos nos nossos problemas e fale mais de Jesus, e fale mais do reino, e faça mais o papel de igreja. Aleluia, glória, Senhor Jesus. E aonde eu quero chegar, que é o terceiro ponto. O cristão não deve ter ressentimento. Quem que era essa mulher chamada Mical? Rapidinho nós vamos ver se eu consigo falar um pouquinho dela, porque o meu tempo é bem escasso. Hoje nós vamos, pastor Elias vai estar ministrando a ceia com os pastores. A Mical, irmãos, ela era esposa de Davi. Pastora, essa mulher estranha, né? Amargurada, era esposa de Davi, era esposa de Davi. Coloque para mim, por favor, em 1 Samuel 18, no 20. Você sabe a história de Davi? Nós conhecemos bem, né? Quando Davi começou a se destacar, Saul começou a perseguir. E aí no capítulo 18 de 1 Samuel, no versículo 20, diz que essa mulher chamada Mical, ela amava a Davi. 18, 20. Porém Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E quando Saul soube disso, ficou contente. Continua, irmã. Ele pensou, vou dar Mical em casamento a Davi e ela servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela segunda vez, Saul disse a Davi, você será meu genro. Até aí nós não vamos nos aprofundar mais. Se você gostou, achou interessante a história, leia na sua casa. A palavra de Deus é transformadora. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente tem vontade de entender e de ler. A Mical, então, ela amava Davi, né? Nesse versículo. E a gente sabe que Saul começou a perseguir Davi. Por que Saul começou a perseguir Davi? No mesmo 18, no 6, coloca para mim no 18, 6, quero mostrar para a igreja onde tudo começou, a perseguição de Davi. Quando os soldados estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. E elas cantavam canções alegres, dançavam, tocavam pandeiro e lira. Continuam. Alegravam-se e cantavam assim. Olha só, por que o rei Saul ficou com muita raiva de Davi? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Tem algumas versões que é diferente, né? Mas essa é a linguagem de hoje. Então tudo começou nessa ocasião. E aí essa mulher, a gente não entende por que uma mulher que amava o rei Davi, que no momento o Saul queria matá-lo e ela tomou partido para Davi. Ela ficou do lado de Davi, ela salvou a vida de Davi em uma ocasião que ela fez Davi descer por uma escada e avisou o rei Davi que o Saul ia matar ele. E ela tomou partido. Ela ficou, o Saul era o pai dela e era o rei dela. E ela ficou ao lado do rei, do Davi, que ainda não era rei dessa terra, porque ela amava ele. Mas foram acontecendo coisas. O que eu quero dizer com isso, igreja? Ninguém fica amargurado, ninguém fica ressentido, pastor Elias, da noite para o dia. Sempre acontece algo. Sempre acontece algo, né? E aconteceram muitas coisas que essa
mulher, ela ficou dessa forma que nós vimos ali. Ela olhou para a janela e ela desprezou o seu esposo. E pior, queridos, ela era do povo de Israel. E ela cresceu, provavelmente Saul servia a Deus antes, né, de ele se desviar. Ela cresceu ouvindo a palavra de Deus, ouvindo Deus, servindo ao Deus de Israel. E nesse momento que Davi chega feliz, cantando, alegre, dançando, ela não consegue se alegrar porque o seu coração está cheio de amargura. O que aconteceu para essa mulher ficar dessa forma? Sabemos que na história, Davi, ele se casou com ela, ele pagou o preço pela Mical, se casou com ela, só que ele fugiu. E nesse tempo que ele fugiu de Saul, ele deixou ela na casa do pai. Quando ele deixa ela na casa do pai, Saul dá ela em casamento para outra pessoa. E nessas perseguições de Saul, nas fugas de Davi, ele se casou com duas mulheres. Ele se casou com Ainoã e se casou com Abigail. E aí eu acredito que no coração de Mical ela já ficava se sentindo rejeitada. Porque a rejeição é um sentimento que a pessoa ela se sente que ela é ninguém, ela é um nada. Então começou aí a rejeição, né, de Mical. Então seu pai deu ela em casamento a um moço chamado Paiti. Davi, somente depois de 2 casamentos, é que ele vai e reivindica novamente que ele quer a esposa de volta. Isso está escrito lá em 2 Samuel 3,14. Rapidinho vou colocar para a gente já está tentando finalizar. No 2 Samuel 3,14, por favor. Então Davi mandou os mensageiros que disseram a Isbosete. Isbosete era irmão de Mical. Entregue-lhe a minha esposa Mical. Eu paguei 100 prepúcios de filisteu para ter o direito de casar com ela. Só depois que ele tinha casado já tinha 2 mulheres. Aí que ele reivindica ela. E aí eu acho que, olha só a situação. Quando ela volta para casa, que Davi manda buscar ela, esse Paltiel aí fala assim que quando o rei manda chamar, buscar, ele foi atrás dela chorando, pastor Elias. Pensa um homem chorar por causa de uma mulher naquela cultura. Ou seja, a Mical estava tendo um bom casamento, ela estava tendo um bom relacionamento e ela já tinha se acostumado naquele casamento. Mas aí Davi de novo reivindica. Ou seja, olha o turbilhão de emoções que essa mulher viveu. E muitas vezes na nossa vida, né, você passa por muitos traumas e muitos problemas e você vive um turbilhão de emoções. Quantas coisas acontecem, né? Aí a vida, eu costumo dizer que a vida deu uns limões para essa Mical, né? Não foi da noite para o dia que ela ficou amargurada, porque a gente vê muitos sermões de só, né? As pessoas só falando mulher amargurada, mulher chata, mulher, né? Olha um mau exemplo aí, mas não passando pelo desrespeito dela, ela foi desrespeitosa e ela foi desrespeitosa com a presença de Deus. Aqueles gritos que nós vemos, aquele júbilo, era a presença de Deus. A arca simbolizava a presença de Deus. E ela estava diante da arca e ela não conseguiu se alegrar. E aí eu falo assim, irmãos, ela deixou que a amargura do seu coração definisse quem ela seria. Se a vida deu alguns limões para você, faça uma limonada. Não importa o que aconteceu com você, o que você teve, o que você perdeu, né? Ela se sentiu traída, injustiçada, ela se sentiu uma mercadoria de troca. Mas sabe qual foi o erro dela, queridos, né? Ela tinha motivos para se tornar amargurada? Tinha, né? Ela tinha muitos motivos. Ninguém se torna uma pessoa amargurada por nada. Sempre tem motivos.
definiu quem ela seria. A amargura define ela deixou a sua dor dominar quando ela deveria se alegrar na presença do Senhor. Sabe o que ela deveria lembrar? Trazer à memória quem era o Deus de Davi, o Deus que tinha entregado exércitos na mão dele, o Deus que tinha levantado ele como rei. Ela sabia quem era e quem tinha levantado Davi como rei. Esse foi o erro dela. O que ela não sentiu a presença de Deus. Ela não conseguiu sentir a presença de Deus. Sabe, irmãos, nós não podemos deixar que a nossa dor impeça você de se alegrar na presença do Senhor. A sua dor não pode definir quem você é. Os seus problemas não podem tirar a alegria da sua salvação. Quando você está aqui, você tem que cantar e dançar na presença do Senhor, porque você já sabe o final da história. Aleluia! O que podemos fazer? Não podemos impedir que a circunstância chegue até nós. Nós não podemos impedir, mas nós podemos, o nosso coração, tomar atitude de adoração ao Senhor, o que ela poderia fazer? Ter trazido à memória aquilo que traz esperança, que existe um Deus em Israel. Se às vezes no fundo nós estamos aqui louvando, adorando o Senhor, mas nós estamos questionando: mas e o meu problema? Por que será que Deus não está me vendo? Quando será que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida? Eu já estou me encerrando. Nós estamos tão apegados nas coisas desse mundo, querido. É como se Deus tivesse perdido o controle. Deus não perdeu o controle da situação. Oh, Deus. O nosso comportamento aqui na igreja é um, mas na prática é outro. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Mical olhou pela janela. Que janela você tem olhado, querido? Você tem confiado no Senhor? Ou você só pensa no Deus como um Deus Papai Noel, só o Deus que te abençoa? Se Deus não te abençoar, se Deus não fizer como você quer, você não adora. Oh, Deus. E arrastamos, um defunto. Nós vamos arrastando o defunto. A gente não enterra o defunto, a gente vai arrastando, vai arrastando. E a Mical cheia de ressentimento. Sabe o que é ressentimento, igreja? Ressentimento é sentir tudo de novo. Sabe? Você nunca enterra o defunto. Sempre você está sentindo o que fizeram por mim. Eu não sei o que fizeram com você, mas eu sei que Jesus fez por você. Ele pagou um alto preço. Jesus te comprou, queridos. Comprou com um preço de sangue. Amém? A arca era a presença de Deus. Era para Mical estar junto com as mulheres, adorando, celebrando. Mas ela estava lá magoada. Ela não conseguia mais sentir a presença de Deus. Eu olho, queridos, Satanás, ele aplaudiu, pastor Elias? Satanás aplaudiu ela, naquele momento, a atitude dela. E é isso que eu quero que você, nessa noite, possa refletir. Qual a janela que você está olhando? Que janela? Do ressentimento? Tá? Eu quero que você fique de pé no seu lugar nesse momento. A Mical, ela estava sobrecarregada, queridos. Então, ela queria manter esse modelo de amarguras, ressentimentos, mas nós não queremos isso para a nossa vida, amém? Nós queremos ser livre. Cristão, é o terceiro ponto. O cristão tem que ser